Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado, que é uma reviravolta no caso Tom Veiga, né? Para quem não sabe, o Louro José, que morreu ano passado, a causa da morte dele, pelo laudo do IML, foi um AVC. Ele foi encontrado morto na sua casa pelo amigo André Marques. Porém, hoje o Léo Dias levanta uma nova possibilidade de envenenamento, e esse envenenamento seria por parte de sua ex-mulher, né? Um possível envenenamento, é óbvio, né? E o Léo traz algumas informações no jornal Metrópolis. Antes de a gente continuar a comentar sobre esse assunto, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, deixasse seu like e deixe a sua opinião. Será que nós estamos diante de uma flor de lis que tentou por diversas vezes envenenar o seu esposo sem êxito? No final, né, a história a gente viu o que aconteceu. Essa notícia caiu hoje como uma bomba, muita gente está falando sobre esse assunto e eu vou resumir um pouco para você entender sobre essa história. A relação de Cibele e Tom era muito conturbada. Os dois eles viviam como alguns amigos diziam e reafirmam que eles viviam em um pé de guerra. Tanto que houve uma testemunha que é uma testemunha-chave muito importante nessa história, que é a empregada doméstica. A empregada doméstica prestou um testemunho, inclusive tem relatos, tem um boletim de ocorrência do Tom falando das agressões que ele prestou, né, que ele fez queixa a Cibele por agressão. E tem um testemunho da empregada doméstica da casa que trabalhava há cerca de 1 ano e meio com ele. A empregada relatava que ela constantemente o agredia e por uma vez ela quebrou uma garrafa de vinho e tentou contra a vida do Tom. Naquele dia ele saiu correndo da sua casa, ele sai correndo descalço, só de chinelo e bermuda, e se refugia no hotel e pede para que Cibele deixe então a sua casa. Cibele deixa a casa, ele então volta para casa e a empregada relata nesse depoimento que existia uma grande preocupação de Tom Veiga após isso. Tanto que ele morava num condomínio no Recreio dos Bandeirantes, um condomínio de alto padrão que tinha seguranças. Ele pediu alguns, isso são relatos, tá, gente, de familiares. Se vocês quiserem, depois vocês assistam, né, a entrevista que está no Jornal Metrópolis do Léo Dia completo, que vocês vão saber do caso todo. Eu estou apenas resumindo algumas partes que eu achei relevante a gente falar aqui. Então ele coloca um circuito de segurança dentro da sua casa e nas imediações ali, o que causou uma certa estranheza de alguns amigos, já que o condomínio ele era todo monitorado, tinha segurança na porta. Ele pediu para que a Cibele não entrasse mais, a entrada dela estava proibida, porém, segundo relatos dessa empregada, que não foi revelado o nome, inclusive está em cartório, né, autenticado, tudo, ele temia pela vida dele e ele achava que a Cibele poderia tentar matar ele. Então, foi então levantado essa questão de a exumação do corpo do Tom. Foi levantada essa hipótese de que alguns dos dali envolvidos no testamento deseja fazer a exumação para si, assim, tirar essa dúvida. Vamos lá. Primeiro, o Tom, ele 3 dias antes dele falecer,
ele queria, o jornal Extra divulgou uma conversa do qual ele desejava retirar a Cibele do testamento. Ele se divorciou, eles se casaram em agosto de 2020 e ele, após várias, eles iam e voltavam após várias brigas, ele se divorcia e 3 dias antes da sua morte, ele pede para que um amigo vá até o cartório juntamente com ele para retirar a Cibele do testamento. Então o amigo pergunta para ele o porquê que ele não vai, por que então não vamos logo, por que a gente não resolve isso logo? Ele então fala que ele tinha algumas pendências para resolver em São Paulo, ele teria que ir até São Paulo, né, que eu estou gravando do Rio, ele morava no Rio de Janeiro, e que após essa ida a São Paulo, ele faria essa retirada da Cibele do testamento. E ele faz até uma piada, né, nessa transcrição que o Jornal Extra divulgou com exclusividade dessa conversa, ele faz uma piada dizendo: fica tranquilo que eu não vou morrer, que eu não pretendo morrer durante esses 3 dias. E foi uma piada que acabou acontecendo, culminou na morte, né? Ele acabou falecendo, não deu tempo dele fazer essa retirada. Acontece que a Cibele, ela tem direito no patrimônio dele de 50%. Então ela, mesmo estando divorciada, ela não foi retirada do testamento, mesmo ela sendo ex-mulher, ela tem direito a 50%. E os filhos, são 4 filhos, têm direito a outra metade, que vão ser divididos entre eles, ali, né, a partilha. E começou então uma disputa. Foi levantada a questão da exumação, por parte, né, de alguns que têm interesse em saber de fato o que aconteceu com o Tom Veiga. Porém, o Léo Dias que disse que ele havia recebido essas informações já há algum tempo, porém ele guardou essas informações e decidiu soltar no momento certo. Mas parece que nem todos estão de acordo com essa exumação. E de acordo com algumas fontes, esse testamento, a Cibele teria forçado o Tom Veiga a colocá-la no testamento. A Cibele Hermínio da Costa Veiga, ex-mulher de Tom, teria conseguido que ele fizesse um testamento e a incluísse, e ela tendo direito a uma pensão por 1 ano. Essa pensão que ela recebe por 1 ano, né, tá válido ainda, seria de R$18 mil por mês. Ainda de acordo com informações enviadas à coluna, Tom Veiga teria tentado retirar o nome de Cibele do inventário. Então, depois disso, foi 20 dias, tá? Com isso, a família está pensando na possibilidade de exumar para tentar tirar ela do testamento. Vamos lá. Eu não entendo de lei, eu não entendo de justiça, essa parte não é comigo. Eu não, sinceramente, não entendo. O laudo dele diz que ele sofreu, foi um AVC. Então, assim, eu não posso falar de algo que eu não entendo. Eu vim trazer a notícia. Essa aqui é a ex-mulher dele, é a Cibele, tá? Mas, gente, eu achei uma parte aqui. Aqui eu consegui o nome. A empregada da casa era Josineide de Cássia, ex-funcionária do ator. E ela deu depoimento, né? Segundo Josineide, ele era vítima de agressões físicas, verbais e vivia com medo de ser assassinado. Sei sobre essa agressão. O Tom me mandou fotos e me mandou áudios. Isso está relatando a empregada, a Josineide, que trabalhava na casa. Contando sobre isso, para mim não importa a decisão da justiça, sabe? Ele confiou a minha verdade dele e ao advogado dele apenas. A minha verdade é ser a voz dele agora.
independentemente do que aconteça e seja decidido. Estava engasgado com essa história. Ele me contou isso em setembro de 2020, se eu não me engano, mas posso verificar as datas. Imagino quanto deve ter sido difícil para ele contar tudo isso. Imagina ter que relatar que você fez uma escolha errada. Conhecendo bem o Tom como eu conheço, ele teve de passar por cima de muita coisa para conseguir me confessar isso, disse ela a coluna, né? Nesse caso não foi a Josineide. A Josineide relatou que ele sofria agressões e quem falou era a ex-mulher. Então, gente, tá uma briga. Nesse caso foi a ex-mulher dele, a Alessandra, que falou, né? A ex-mulher dele, Alessandra, que confessa, que fala que eles viviam, que ela sabia disso porque o Tom confidenciou a ela e contou a ela, não só a ela, tanto quanto o Tom contou para a Josineide, que era a empregada da casa, e contou para a Alessandra as agressões que ele sofria. Porém, o Léo Dias, vamos atualizar, Alessandra Veiga, uma das esposas de Tom Veiga, o eterno Louro José, afirmou ter conhecimento das agressões que ele sofria, tal, mas desconheço o pedido de exumação, ela disse, e ela acha uma agressão ao corpo. Não sei se concordo. Me considero parte da família dele. Fui mulher e tenho uma filha com ele e sei que fui a mulher da vida dele. A gente estava sempre em contato. Enfim, isso é outro assunto. Mas por parte da minha família não tem pedido de exumação. Sei apenas da minha verdade e minha verdade é tudo aquilo que ele me falou por áudio. Falo apenas sobre o que eu posso provar, afirmou. A coluna até aí ele está dizendo que a coluna teve acesso com exclusividade a um depoimento feito pela empregada de Tom Veiga, a qual revela os fatos até então desconhecidos sobre o relacionamento abusivo com as esposas. Já contei sobre isso, que ela pegou uma taça, né, quebrou uma taça, tentou agredir, ele saiu correndo, ele tinha medo de ser assassinado, porém, segundo a Cibele, uma das Alessandra, perdão, Cibele não. A Cibele é que está no testamento. A Alessandra disse que apesar de ter uma filha com ele, não há intenção nesse momento de entrar com o processo de exumação. Lembrando, gente, que esse processo não é tão simples assim. O processo de exumação teria que entrar na justiça, dizer o motivo pelo qual está se pedindo e o juiz, então, decidiria ou vai decidir, se eles apresentarem, se vai exumar ou não. Tem tudo isso. Eu só sei que aonde tem dinheiro, tem briga, né? E testamento é uma coisa que as pessoas fazem e deixam, perdão, bati na câmera, para que quando eles morrem, deixar os outros brigando. É só isso. Lamentável tudo isso, na minha opinião, porém eu acho que não vejo assim, não vejo fatos mesmo que levam, né, ao envenenamento. Porém, eu não sou perita, quem tem que fazer isso é perita, não sou juíza. Estou dando apenas aqui a minha opinião. Eu acho que é uma briga aí entre as mulheres, né, as ex-mulheres dele, uma briga dos filhos com a herança e um descontentamento pelo fato da Cibele estar. Ela era a ex-mulher dele e ainda estava no testamento, algo que ele não teve tempo de tirar. Portanto, se ela está no testamento, ela tem direito, né? Ele não tirou, isso aí não pode ser negado a ela. Mas vai ser uma briga, vocês vão ver que isso aí vai durar, porque testamento serve para isso. Testamento serve para quê? Para gerar briga, e isso aí vai perdurar, assim como outros processos que perduram aí. Deixe a sua opinião aqui no vídeo e deixe seu comentário para se você acredita que ele foi realmente envenenado, se você acha que não. E amanhã eu estou ao vivo aqui, tá? No meu canal, entrevistando o jovem Davi Lobo. Nós vamos falar sobre um pouquinho de tudo, política, sobre pandemia, sobre tudo que vocês quiserem comentar. A gente vai falar aqui, amanhã vai ser uma entrevista bem bacana. Ele é um jovem promissor
na carreira política e estudante de direito. Não perco a entrevista de amanhã. Fui!